Olá, eu sou Evandro Vieira e você está no meu canal de Teologia e Filosofia. Livros que eu li e eu indico. No seminário, existe uma matéria chamada de apologética. O que é apologética? Apologética significa defesa da fé. Você defender a sua fé. E defender a fé não é discutir, não é brigar. Defender a fé não é impor a violência, porque isso foge totalmente à base do cristianismo, o propósito do cristianismo, do ide de Jesus, quando ele nos dá a ordem de irmos por todo mundo e pregarmos o evangelho para toda a criatura. Então a apologética ela é a defesa da fé. E desde os primeiros séculos, do século I, a igreja ela sempre foi rondada pelo inimigo, porque o adversário das nossas almas, ele sempre tentou introduzir no seio da igreja heresias. Foram muitas as heresias que o inimigo tentou lançar dentro da igreja. E muitos acabaram aceitando estas heresias e se distanciaram da verdade bíblica. E nos nossos dias, a gente percebe que em nosso meio, quantas heresias têm surgido? Quantas pessoas se levantando contra a autoridade bíblica? E o cristão, ele precisa estar preparado para defender a sua fé, para fazer a sua apologética. E nós devemos nos preparar para, na oportunidade, nós levarmos o esclarecimento para as pessoas. E eu vou apresentar para vocês agora alguns livros de apologética que você pode ter na sua casa. São livros ótimos que eu li e recomendo para você. Então, o primeiro livro que eu vou apresentar para você é este aqui, ó. Uma breve história das doutrinas bíblicas, né? Do Justo L. Gonzalez, da editora Ragnos. Este livro aqui, ele fala sobre, né, Israel, a igreja, a criação, a Bíblia, né, a cultura, o ser humano, né, a cristologia, Jesus, né, os sacramentos, a igreja, a salvação, a tradição. E ele vai trazer aquilo que a Bíblia apresenta, das doutrinas, do fundamento e dos ataques que a igreja sofreu nos primeiros séculos. É um livro fantástico e eu aconselho a você a adquirir este livro aqui, ó. Uma breve história das doutrinas bíblicas, da editora Ragnos. O segundo que eu vou apresentar para vocês é este aqui, ó. Por que a ciência não consegue enterrar Deus? Do John C. Lennox. Por que a ciência não consegue enterrar Deus? Ele vai tratar que a ciência não consegue resolver as grandes questões, as grandes indagações que há no mundo. A ciência ela sempre está, né, se renovando. Enquanto a ciência ela procura trazer o dado científico através da observação, da experimentação, do empirismo, a Bíblia ela já traz de antemão as respostas que nós precisamos.
E este livro aqui, porque a ciência não consegue, né, não consegue enterrar Deus, ela é da editora Mundo Cristão. É um livro da editora Mundo Cristão, também recomendo para você. Então ele vai falar da criação também, do DNA, das evoluções, alguns sistemas biológicos. Né? Tem até uma coisa interessante, que ele faz uma explicação da seguinte maneira. Alguém pode chegar para você e encomendar um bolo, uma torta, e você faz aquele bolo, aquela torta, né, segundo o pedido da pessoa, só que você não sabe para que ou para que a pessoa que encomendou este bolo, essa torta para você, vai fazer com aquele bolo. Então a ciência ela não consegue explicar através da experimentação e da observação do empirismo, da experimentação, analisando o bolo, saber qual é a finalidade do bolo. Porque quem encomendou o bolo pode fazer qualquer coisa com ele. Pode enterrar, pode dar para os cachorros, pode jogar no lixo. A ciência ela vai investigar e vai entender os ingredientes, vai descobrir os ingredientes que foram utilizados para fazer esse bolo, essa torta. Mas a ciência nunca ela vai te explicar qual é a finalidade. Né? Para que aquele bolo foi pedido? Qual a finalidade da pessoa que encomendou este bolo para você? Então é um livro também fantástico, recomendo para você. O terceiro, esse aqui da CPAD, Seitas e Heresias. Esse aqui é um clássico aqui. Acho que todo pentecostal que gosta e ama as escrituras, que defende a sua fé, tem esse livro que é da CPAD. Este livro aqui tem mais de 100 mil exemplares vendidos. Né? É o livro do Raimundo de Oliveira, Seitas e Heresias da CPAD. Ele vai falar do mormonismo, Testemunho de Jeová, e entre outras. Também é um livro bastante prático. Eu aconselho a você adquirir este livro também. O próximo é esse aqui do Ken Ham. Criacionismo, verdade ou mito? O criacionismo é verdade ou é mito? Então ele vai falar dos dias da criação. Né? Se os dias de Gênesis são dias de 24 horas, né? Ou foram eras. Ele vai falar sobre os fósseis, sobre os dinossauros. Então é um livro ótimo também que eu recomendo para você aqui. Ó. Também da CPAD. Né? A CPAD, você for adquirir livro da CPAD, você pode adquirir os livros da CPAD, porque eles são muito criteriosos, né, quando eles traduzem um livro para o português e lançam aqui no nosso Brasil. Então eu recomendo este livro aqui para você também. O próximo livro é esse aqui, ó. Criação e Evolução. Né? Os três pontos de vista. Né? Ele vai falar sobre também os fósseis, vai falar sobre o design inteligente, que uma mente pensou e arquitetou tudo nos mínimos detalhes. Também chamado os argumentos teleológicos, que o mundo foi criado com um fim e para um propósito. E ele vai falar sobre aquelas pessoas também que chamado de evolucionismo cristão. Eles acreditam que Deus criou o mundo, mas o mundo, né, os seres que habitam sobre a Terra sofreram algum tipo de mutação. Então ele vai tratar desse ponto de vista aqui, né? Criação e Evolução, da editora Vida. Esse aqui é da editora Vida, é um ótimo livro e eu recomendo a você ter esse livro aí na sua casa. Esse agora, o último aqui também, é da editora Ragnos. Da editora Ragnos. Esse aqui é Uma História em Defesa da Verdade. Vai falar sobre heresia de Alistair McGrath. Né? Esse aqui da editora Ragnos.
Ele vai falar sobre o princípio da heresia, os fundamentos da heresia, como surge uma heresia, né? Como surge uma heresia, como surge uma seita. Ele trata aqui, no início, a heresia, ela era uma escola de pensamento e não tinha, o termo heresia não era um termo pejorativo que veio a tornar-se ao longo dos anos. Então é um livro muito bom. Vai falar sobre a fé, sobre os credos, o evangelho cristão, a origem da heresia, como surgiu, o pano de fundo, as heresias do primeiro século, como o ebionismo, docenismo, arianismo, né, valentianismo. Então, é um ótimo livro. Então, vai falar também sobre a questão ortodoxa, de que maneira pode ser debatida a heresia, como você pode defender a sua fé através de... Então, é um ótimo livro e eu recomendo esses livros para você. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e que você cresça na graça e no conhecimento do Senhor. E assim como a palavra do Senhor diz, que você esteja preparado para quando te pedirem a razão da tua fé. Que Deus te use e abençoe a sua vida, em nome de Jesus.